Pastor Juan, eu queria começar pela seguinte pergunta para a gente contextualizar quem está assistindo, quem está participando. Quais são essas festas judaicas? E a segunda pergunta em qual local da Bíblia fala dessas festas? Para o pessoal se situar um pouco e já ir se mapeando aí com o assunto. As três festas judaicas são... as principais festas judaicas são a Páscoa, né? Pentecostes, e a festa do Yom Kippur, dia do perdão, né? Mas com elas estão os pães ázimos, né? Está também o tempo da Páscoa até a festa da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, né, que são 7 semanas, 49 dias, e ao dia 50 se comemora, né, porque aí desceu o Espírito Santo de Deus, né, até a montanha do Sinaí, e depois o Espírito de Cristo sobre toda a criação, sobre toda a humanidade, né. Depois temos a festa do primeiro mês do ano, né, ali em Tisri, né, no primeiro mês, no sétimo mês seria, né, primeiro mês do ano e sétimo mês a contar do tempo da Páscoa, né, porque aí são 7 meses, né, tá bom? E aí temos conjuntamente o dia de Yom Kippur, aos 10 dias desse primeiro mês, aos 15 dias temos a festa das tendas, das cabanas, né, e depois conjuntamente, né, a festa, a comemoração, né, de Ramos, né, que os judeus tomavam ramos, né, para comemorar, né, a saída do tempo da saída do Egito, né. Então, a festa da Páscoa seria aí no mês de Nissan, né, no sétimo mês, né, contando a partir do mês lunar de Tisri, né, aí no sétimo mês seria o Nissan, né, aí Deus mandou comer a Páscoa, né? Aí contando 49 dias, né? 7 semanas, e aos dias 50, né? Ao dia 50 veio-se comemorar o dia de Pentecostes, né? Pentecostes. E ali chegamos a esse tempo do mês de Tisri, ao sétimo mês, ou ao primeiro mês do ano, né? Ao sétimo mês contando da Páscoa, né? Que viria naquilo que já mencionei aqui agora há pouco, né? Que seria a passagem do ano, desde a Yom Kippur, aos 15 dias, né, a festa das tendas e também a festa de Ramos conjuntamente, né, que terminaria aos 21 dias, né. Isso aí. Então, é muito importante essa questão. Então, se não ficou claro, pode me perguntar novamente, né, por favor. Estou mudo aqui. Aonde na Bíblia a gente pode ver que Deus estabeleceu essas festas? É algum livro específico? São mais de um? Sim, eu tenho até escrito aqui, né? Ali, a festa da Páscoa está em Éxodo capítulo 2, 3, né? Tem vários livros, várias citações, né? Onde podemos saber da festa da Páscoa. Éxodos 12, 2, Éxodo 13, 4, Éxodo 23, 15, capítulo 34, 18, Deuteronômio 16, Neemias 2, 1, né? Esther 3, 7. Então, aí teríamos as citações da Páscoa, tá? Ali depois, nesses mesmos livros, ali onde se fala sobre a Páscoa, em algumas citações também fala das outras festas. Então, ali teríamos, né, a festa da colheita do trigo, diz o Pentecostes, né, que seria ali em Esther 8:9, mas é uma citação que sai naquele tempo lá, né? Mas também podemos encontrar essa palavra quando vem se falar sobre a descida de Deus sobre o Monte Sinaí, né? Aí no capítulo 19 já, né? Certo?
capítulo 19 de Éxodo. Já poderemos aí compreender e entender essa descida de Deus sobre o Monte Sinai, né? E onde Deus também fala de seu pacto de sangue no Éxodo 23, né? Então é muito importante citar por separado aquelas datas, né? Para que a gente possa vir a entender e compreender com exatidão, né? Com precisão, esse tempo dessas festas. Porque nos mesmos livros que posso ler ali na Páscoa, já vai ir citando, né, as outras festas, né? Porque se esperava 7 meses depois da Páscoa para chegar à festa da passagem do ano, né? Da passagem do ano natural, né? Porque alguns confundem muito a questão do ano natural, do ano lunar, né? Com o ano religioso, né? Civil e religioso dos judeus, que era o 7º mês desse ano lunar. Então, daí depois de 50 dias ao 3º mês, ao 3º dia, né, que viriam a ser contados os 50 dias, né, e o tempo de Pentecostes, a saída dos israelitas aí do Egito, né? Então, eles comemoraram aí no Monte Sinaí, né, 50 dias depois. Depois desses 50 dias, ao 7º mês, contando de ali da Páscoa, exatamente viria o Ano Novo, né? Aí esse ano novo passando de um ano para o outro, um ano lunar, um ano natural, porque os judeus se guiavam pelo ano lunar, ou seja, terminava a lua menguante, né? E começava a nova, aí já mudava a lua também, nesse ano, né? Esse 7º mês mudava o ano. Então se contava os 30 dias que a lua fica em seu percurso por a face da Terra, crescente, cheia e depois menguante, né? É muito importante essas questões para vir se falar, tá bom? Então, seria bom que a gente visse algumas questões, não somente dessa data, mas seria bom recalcar, né, esses tempos aí para vir a anotar qualquer dado importante que vier a aparecer aí para vocês, tá bom, meus irmãos? Pastor Juan, eu vou fazer 2 perguntas, mas eu acredito que o senhor vai responder no desenvolver do próprio estudo. Tá? Mas só para o senhor ter em mente, talvez para o final a gente voltar nelas e concluir como elas foram respondidas, né? Mas as perguntas são as seguintes. Faz sentido, quer dizer, a Bíblia registra Jesus participando dessa festa? Faz sentido para o cristão hoje observar essas festas? E a última, qual é o propósito de Deus ao instituir cada uma delas? Faz sentido o cristão conhecer esse grande mistério, né? E por que Jesus cumpria as festas? Porque Jesus atuava e agia e veio como um judeu, embora fosse o próprio Deus encarnado, né? Mas ele cumpriu toda a lei. E ele tinha que cumprir a lei. E são questões muito, muito importantes, né? Com o sacrifício do sangue, Moisés fez, não na Páscoa, né? Mas depois aí no capítulo 23 vai falar o pacto que fez com os israelitas quando estavam ali no Monte Sinai, né? Fizeram um pacto através do sangue derramado dos animais, né? E esse mesmo pacto foi o Velho Testamento, o Antigo Testamento para nós, e o Novo Testamento aí em 1 Coríntios 11, 23, 24, 25, né? Que fala, versículo 25, que fala que o novo pacto é o sangue de Jesus, né? Então, esse pacto é através do sangue. Por quê? Porque o sangue, na lei, Deus nos ensina que significa a vida do ser vivo. A vida do ser vivo. Agora, o sangue do próprio Filho de Deus é a vida de Deus, entendeu? É que seria como a alma de Deus, como o Espírito de Deus que saiu dele quando foi derramado, caiu à terra e ele desceu aos lugares mais baixos, né? Ao lugar do céu, do lugar dos mortos, né? Para acordar aqueles que Deus tinha escolhido desde o tempo de Adão até ele. Então, é muito importante essa questão do sangue. Então, Deus também, ele fala para nós, né? Que nesse 7º mês do ano lunar, ele partiu esse tempo em 2, né? O tempo físico do tempo extranatural, ou seja, o tempo espiritual, porque Deus fez o mês espiritual,
né? Uma nova contagem a partir da metade desse mês. Não no primeiro dia do 7º mês, mas ao 14. E esse 14 tem um significado enorme, podemos encontrar na Bíblia, porque Deus mandou fazer o sacrifício no dia 14, porque no dia 14 significa também a revelação do templo de Ezequiel, né? O arrebatamento daquele que fala o apóstolo Paulo ao terceiro céu, que traria, né, um conhecimento de Deus desde o princípio da criação. E isso tem que ser estudo por separado. E também o 14, temos as gerações que falam nos evangelhos aí certo, de Mateus, né, que fala que são 14 gerações desde Abraão até Jesus Cristo, e 3 gerações de 14 dá 42, o tempo de 3 tempos e meio, que é o tempo em que as testemunhas vão pregar o evangelho na face da terra. Então, essa numeração 14 é significativamente extraordinária, porque marca um tempo novo de Deus, um novo pacto com os filhos dos homens. Ele separa um tempo para seu povo, e o separa com o sacrifício de um inocente, que seria o cordeiro, né? Aí o cordeiro significava assim, o que pagaria o pato pelos pecados dos filhos dos homens, e o sangue derramado, né, lavaria os pecados dos homens. Esse sangue derramado é aquele que lava ou tampa ou cobre os pecados dos homens, né? E também como Cristo fez, que significava o Espírito dele, o Espírito de Cristo, que lavou os pecados dos homens e resgatou os que estavam adormecidos no lugar dos mortos. Então, o sangue significa a alma de Jesus, o Espírito de Jesus, que libertou os que estavam prisioneiros no lugar dos mortos, né? E na Páscoa judaica significa o sangue do Cordeiro, né? Preanunciando o sacrifício do Cristo, que pagaria para que fossem perdoados os pecados dos filhos dos homens, né? Então, o sangue é o pacto, o sangue é a alma do santo, do que pagaria o pecado por todos os outros. Os judeus não conseguiram entender, não conseguiram compreender o significado do sangue, ou se o compreenderam, não conseguiram entender que o sangue é a alma, o espírito do ser vivo, e só por ele que pode ter libertação. Então, como o sangue de um animal não pode libertar os homens, então teria que ser só o Filho de Deus que fizesse isso para resgatar os homens. Então, a Páscoa tem um significado enorme. Então, vamos lá. Divide o tempo em 2, ao sétimo mês, dizendo assim, como no 7º dia Deus terminou o trabalho da edificação e da construção, né? E da criação de todas as coisas, né? Assim também no 7º dia o Senhor separou para o homem do natural ao espiritual, para que a alma dele fosse resgatado pelo sangue, pelo Espírito de Deus, para que ele pudesse ser tirado do mundo natural, e pudesse subir aos céus pelo sangue do Cordeiro, aí no sangue de Jesus para nós, né, no novo pacto. Então, esse tempo é um ano aceitável. É um ano aceitável. Por que um ano aceitável? Porque Deus comemorou, ele cumpriu toda a lei nessas festas, pero o fez em Cristo Jesus. Páscoa, Pentecoste, não? Quando desceu Cristo em Espírito, e também Yom Kippur, o tempo do dia de perdão. Tá bom? E Cristo foi sacrificado em Páscoa, Pentecoste, já sacrificado e nos céus e glorificado, ele desceu até nós, né? E virá mais uma vez para levar todos nós. E no dia do perdão, no tempo de seu nascimento físico aqui na Terra. Também é outro estudo, né? Para saber por que eu estou falando que Cristo Jesus nasceu no tempo de Yom Kippur, né? O dia do perdão, que seria aos 10 dias do primeiro mês do ano solar, lunar, que seria no caso, né? É bem complicado, tá? Eu entendo, mas espero que também você entenda, porque a gente já tem conversado bastante sobre esse assunto, e a humanidade tem que entender para compreender o sacrifício de Cristo. É tão complicado que os judeus, mesmo que sabem a lei de memória, não entendem. Alguns entendem alguma coisa, mas não entendem tudo. Tá bom? Tá bom aí? Dá para entender? Eu sou meio enrolado, viu? Bom, eu estava vendo alguns vídeos quando alguns pastores, né, alguns estudiosos falam das festas, eles costumam dizer que algumas se cumpriram, eles acho que contam 7 no total, né?
embora elas sejam relacionadas, né? Eles falam que algumas já se cumpriram e outras vão se cumprir no retorno de Cristo. Né? O irmão concorda com essa visão? Isso não tem fundamento? Como que o senhor encara isso? Eu não me recordo agora qual exatamente que eles falam que vai se cumprir no retorno de Cristo, mas tem uma visão comum, assim. O senhor vê dessa maneira também, ou entende de uma maneira diferente? É que a maioria dos teólogos vê muito na letra as questões da lei, né? E eles não entendem aquilo que eu acabo de falar agora há pouco. Mas tudo se cumpre em Cristo, né? Está tudo consumado, disse Deus, o Senhor, na cruz, né? Quando entrega seu Espírito, né? Está tudo consumado nele. Só falta a consumação da obra de Deus, resgatando a sua igreja e destruindo os seus inimigos. E nessa questão, se alguém falou dessa consumação, né? Da salvação de todos os homens, né? E na vinda dele, essa glória refletida em Jesus e no meio da sua igreja e a consumação de todas as promessas de Deus, sim, claro, em tudo isso se está cumprindo a palavra de Deus, né? Concordo, sim, é algo muito importante, porque, agora, pode perguntar mais alguma coisa, depois a gente pode ver um negócio do sangue de Cristo, né? Só mais uma pergunta que, uma coisa que eu fico meio curioso, não entendo muito bem ainda. Na ordem das festas, né, a gente tem Jesus na Páscoa, né, antes do seu sacrifício, mas a gente tem um episódio que Jesus vai entrando em Jerusalém, vão se jogando os ramos, né, na frente do Senhor e louvando o Hosana nas alturas, né. Essa festa de ramos, ela é anterior à Páscoa? Aquele ato de Jesus andar e glorificarem foi o cumprimento dela em espírito? A entrada triunfal de Deus em Jerusalém é uma pré-anunciação, né, da vinda dele e da consumação de todas as obras de Deus na terra em Cristo Jesus. A festa de Ramos, né, ali na passagem do ano, né, também a passagem do ano aí no mês lunar, né, aí passa o ano e aos dias 10, como já falei, o Yom Kippur, o dia das expiações, do perdão, e aos dias 15, né, desse mesmo primeiro mês, né, vem a festa dos tabernáculos, das cabanas. Tabernáculos, cabanas, e aí mesmo, conjuntamente, vem a festa de Ramos, né? A festa dos tabernáculos é porque o povo de Israel tabernaculava depois que saiu do Egito, né? E também significando que Deus está em cada tabernáculo, em cada coração dos homens em espírito hoje em dia, né? E a festa de Ramos, quando Cristo entrou em Jerusalém, significa assim, que o homem, mesmo no tabernáculo de Cristo, ele entra montado num burriquinho, né? Significando o homem que tem que ser submisso, né? Para entrar em Jerusalém celestial, porque Cristo, quando vem, segundo o Apocalipse, vem num cavalo branco, né? Então, agora vem com toda a glória e todo o poder, mas aí quando entrou ali, humildemente, né? Entrou na cidade, significando assim que a igreja tem que ser humilde. Vamos dizer assim, nós teríamos que ser como aquele burrico, né? Aquele burriquinho, né? Entrando ali na cidade, e o ramo significa a comemoração, o louvor a Deus por estar entrando ali como Deus Todo-Poderoso na cidade celeste, né? Celeste, né? Porque antes estava anunciando, né, o que viria a ser em espírito. Então são duas festas ao mesmo tempo, caminham juntas, né? Que começa ali, como já falei, na entrada do ano e termina no dia 21, né? Porque já disse, Yom Kippur aos 10 dias, festa das tabernáculos aos 15, e aí 7 dias comemorava, né? E também a festa de Ramos, e terminava o dia 21. Mas ao 8º dia, quando terminava nesse sábado, essa festa também era santificado e era santo esse dia, como dizer o dia domingo nosso, né? Que não tem nada a ver, mas é como se fosse o primeiro dia também. Então, é um tempo de 21 dias, né? Como as 3 semanas de Daniel, né? Daniel não fica esperando a resposta de Deus 21 dias, né? Então, esses 21 dias são de festa e de cumprimento da palavra de Deus, marcando o nascimento de Cristo ali, e o sacrifício de Cristo, o dia do perdão, né? E também o sacrifício do Cristo e a vitória de Cristo, entrando em Jerusalém como o Todo-Poderoso
como o tabernáculo, o santuário de Deus, né? O próprio Deus entrando ali com todos nós, e nós louvando, né? E essa festa de Ramos significando assim, com que a gente, né? Com alguns elementos da criação, podemos louvar e adorar a Deus, né? Tem um significado, essa questão dos ramos, né? Mas esses ramos são o louvor que nós podemos realizar diante do Senhor Jesus. São juntas, tá? 21 dias de festa, tá bom? Amém. Tá bom, meu irmão. De perguntas assim que eu tinha escrito era essa. Se o senhor quiser ir para um texto específico, eu espelho ele aqui na tela e a gente vai acompanhando. Então, é muito importante essa questão. Pacto de sangue na lei, 24, Éxodo 24, 12. 24, 12. É importante dar uma olhadinha ali, né? Para que a gente possa... Éxodos, eu acho que eu escrevi até errado aqui, com essas peças. Éxodo 24, né? Já, aqui vamos, Éxodos. Aqui, 24, versículo 12. (24, 12). Oito, perdão, minha amada. 24, 8? 8, o versículo 8. 24, 8. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então, o sangue derramado foi o concerto, o pacto que Deus fez através de Moisés com todo o seu povo. E todo o povo de Israel se comprometeu a cumprir com esse pacto, né? Tá? Depois que ele desceu com a lei, os mandamentos, os leu diante do povo, e todos eles, né, juraram em cima daquele sangue. Então, sangue significa, como já falei, no espírito do ser vivo, né? E também o testamento que fizeram ali, né? Eles juraram sobre o sangue. Pode ver que não juraram sobre os animalzinhos que foram mortos. Juraram sobre a lei, mas a lei é representada ali no sangue daqueles animais que foram sacrificados perante o monte. E o monte é lá onde desceu Deus, né? E onde só aqueles que foram escolhidos puderam subir lá. Primeiro Moisés, Arão e alguns 70, né? Mas a questão é o sangue, tá? O sangue é aqui, né? A lei, né? Nós vivemos pelo sangue de Jesus, né? Quando o crente fala sangue de Jesus, é porque o sangue tem um significado enorme, né? Ali, dá para ler ali em 1 Coríntios, né? 11, 23, 24, 25, né? Dá para ler algum de vocês? Tem preparado ou querem que eu leia? Porque para não fazer um baco aqui no tempo da... 1 Coríntios 11, 23? Até 25. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, pode ver, a aliança de Deus é o que está no cálice, né? O que está no coração, o que está no corpo, o que está em Jesus. Então, comemos o corpo de Cristo, né? Mas bebemos seu sangue. Esse corpo com o sangue de Jesus significa um novo pacto, uma nova aliança com ele, porque nós lembramos o sacrifício de Cristo. Então, o corpo de Cristo devemos comer, alimentar-nos dele, e o sangue significa um novo pacto, um novo testamento, né? Se você seguir lendo, né, todo aquilo lá que se lê em todas as igrejas, vai dizer que o novo pacto, a nova aliança, né, com Cristo Jesus, vai se compreender, vai se entender. Então, tem uma forma de entender tudo isso, de uma forma gramatical, de uma forma espiritual, e essa forma espiritual que o sangue de Jesus é o Espírito Santo de Deus
que estando em nós vivendo ele, né, nós vivemos por meio deles, né? Assim, os israelitas, quando sacrificaram na Páscoa e sacrificavam todas nas festas, os sacrifícios que faziam diante do altar e diante do santuário de Deus, eles também lavavam seus pecados com o sangue que era derramado. Os israelitas aí juraram, né? Juraram diante de Deus, mas pelo sangue, e pelo sangue eles ficaram comprometidos, né? Já não podiam recuar. Assim também nós, quando recebemos o Espírito de Deus, nós, pelo sangue de Jesus, nós vivemos, nós somos lavados, nós somos vivificados e nós damos glórias a Deus. E esse sangue de Jesus é o que nos transporta, nos eleva, nos erradica desse mundo e nos leva para esse mundo espiritual. Embora a nossa alma esteja presa dentro desse corpo físico, nós temos, certo? Temos essa alma redimida e somos salvos por esse Espírito que está dentro de nós. Então, se nossa alma já pertence a esse novo tempo que Deus separou ali na Páscoa, né? Quando Cristo entregou sua vida, quando dividiu o tempo natural do tempo espiritual, e nós já fomos elevados, levados, transportados, arrebatados em espírito para o mundo celestial. Embora essa alma, esteja dentro desse corpo, mas ela está livre da opressão, da morte, dessas trevas exteriores, que é esse mundo que está ali fora, né? E que está ali fora fisicamente e está ali fora espiritualmente. Tem que ser entendida aquela questão, essa divisão que Deus fez na Páscoa. Nos tirou do mundo físico para o celestial, através de seu pacto de sangue. Nós bebemos seu sangue, nos lavamos com seu sangue, somos redimidos pelo sangue, somos vivificados pelo sangue e somos separados do mundo físico para o espiritual. Como pode entender alguém isso aí? Só negando-se fisicamente e entrando na presença de Deus espiritualmente. Só assim, né? Lamentavelmente, né? Eu vou até fazer uma crítica para muito crente, né? Para muito irmão, né? Ele se converte, vai, se rige por todas as normas da igreja, né? E acredita que até cada pastor dele é profeta, apóstolo, né? E também educador, conhecedor de mistério, e tem dons espirituais, e segue-se por uma doutrina bem particular das igrejas, e acaba sendo confundido, acaba não entendendo que ele tem que morrer para esse mundo para viver para o outro. E para fazer isso, tem que negar-se a si mesmo e aceitar a Cristo de todo o coração, né? O que falta para a igreja para que Cristo venha nos buscar. Por enquanto a igreja não tiver isso consciente, né? E ter uma consciência plena de tudo isso aí, não vai entender, tá bom? Deve ser ensinado esse conhecimento, essa sabedoria dos 7 trovões que estão sendo o livro aberto, né? Está dando-se a conhecer a igreja, deve-se dar a conhecer a igreja para que conheça, né? Não é só cantarola, pula-pula, tá? E fazer vida social dentro da igreja. Dentro da igreja tem que ir adorar a Deus, mas adorar em espírito e em verdade, né? Na realidade, no final dos tempos, todos vamos nos desdobrar desse corpo e vamos ficar em uma unção tão grande que eu acredito que a forma física vai se destruir, e qualquer um que não estiver na presença do Senhor vai até morrer fisicamente nesse momento, quando toda a igreja em espírito esteja na sua presença e possamos todos louvar e adorar a Deus ao mesmo tempo, né? Amém. Tremendo, né? Mas tem muita coisa para falar, não? Se o senhor quiser falar, seguir, tratando do tema, outra passagem. Eu vou voltar aí atrás, né? Vou voltar ali no... Eu vou voltar ali no capítulo 12 ou 13, né? Para que a gente possa ver a festa, hein? Então, Éxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo... Então, de onde falou Deus a Moisés? Da terra do Egito. Onde que as testemunhas vão ser mortas? No Egito e em Sodoma e Gomorra, onde Cristo morreu. Ou seja, no mundo. Egito, um mundo que é contra Deus. E Sodoma, porque todo está sodomizado, né? E desde ali o Senhor
fala hoje para todo o seu povo. E nesse tempo falou também naquele local. Este mesmo mês será o princípio dos meses. Qual mês? O sétimo mês, a Bíblia, né? O sétimo mês natural, mas que se transformou no primeiro mês espiritual. Então, o sétimo natural se transformou no primeiro espiritual. Vamos supor, meu irmão Richard estava no tempo natural, Deus o chamou e ele se transformou em servo de Deus. Então, essa transformação e teve essa edificação e passou a comer da Páscoa do Senhor, né? Este será o primeiro dos meses do ano, ou seja, há um tempo do início, né? O ano aceitável é um tempo novo. Digamos assim, o tempo físico é uma coisa que nem o cientista ainda descobriu quando que começou a criação, né? Embora já tenham falado sobre essa questão. Mas esse tempo aqui é quando começou o tempo que Deus determinou. Há um tempo que Deus determina para o homem que, estando no natural, passa por o espiritual, né? É o princípio do tempo, um novo tempo. Falai a toda a congregação de Israel, a todo o povo, a toda a igreja, dizendo aos 10 deste mês. Por que os deste mês? Deste mês, você teria que analisar todas as datas que começam com 10. Dízimo, 10. O dízimo, o melhor do melhor para Deus, né? Você é o melhor do melhor para Deus. Não se trata de dinheiro, se trata da riqueza que Deus quer da terra, que é a alma do ser humano que está prisioneira na carne, está caída, caiu no tempo de Adão e toda a descendência de Adão caiu com ele. Por quê? Porque ele pecou e o pecado está na carne. Então, o aguilhão da morte é o pecado. Então, Satanás, para ter acesso a movimentar e a poder usar desse mundo como ele quiser, ele precisou contaminar o homem. E contaminou por aquilo que saiu do homem, que foi a mulher, e a mulher deu o fruto do conhecimento do bem e do mal, que não foram maçã, nem uva, nem nada disso, né? Tome um cordeiro, né? Mas se a família, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Por que um cordeiro? Porque era suficiente para salvar a família de Deus, um cordeiro. Como o povo de Israel era numeroso, cada cordeiro significava o próprio cordeiro, Cristo, né? Em cada um de nós, mas é um cordeiro só, né? É um cordeiro. E esse sangue do cordeiro é um mistério, porque o cordeiro tinha que ser de um ano, né? Antes de ele entrar a ser adulto, antes de conhecer a natureza adulta, antes de se misturar com fêmeas ou com qualquer outra questão que ele já deixasse de ser santificado, santo, né? Então nós devemos estar diante da presença do Senhor, sem pecado, sem mácula, sem defeito algum, e entrar na presença de Deus e passar pelo sacrifício de Cristo, né? Para que assim o sangue de Cristo, ou o sangue nosso derramado também com Cristo, possa sarar as nossas almas, né? Então será um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, mas, se o versículo 4, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um cordeiro do vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Ou seja, aí vem esse partilhar, né? Essa parte de trazer outros para dentro da própria casa, que é a salvação, que é o próprio poder de Deus, né? Então, aí no versículo 6, vou pular, e guardareis até o 14º dia do mês, e já expliquei, 14º dia do mês, né? As gerações, 3 gerações de 14, que dá 42, e que tem um mistério sobre o tempo final, sobre todas essas questões que Deus prometeu, né? Que se viriam a cumprir aos 42 meses, que seria a metade de um tempo, né? Que seriam 3 tempos e meio, o tempo em que Jesus Cristo entregaria toda a palavra para toda a igreja. Então, 14 também tem o número do tempo em que Deus, depois de 14 anos de ter sido destruída a cidade de Jerusalém, Deus revelou o templo a Ezequiel, que é o templo com as medidas perfeitas para trazer a Cristo, glorificando a sua pessoa no tempo em que ele veio, e o templo espiritual e natural seria o corpo de Cristo, com sua alma, com seu espírito, é o santuário de Deus. Mas ali há um grande mistério no templo de Ezequiel, eu estou escrevendo sobre isso,
preciso terminar o capítulo primeiro, e se alguém acha que é algo que se pode imaginar, não se imagina não, tá? Está todo conforme a palavra de Deus. Eu ainda não estou com coragem de revelar o que Deus já me revelou, porque tenho temor, né? Será que está certo? Eu sei que está certo, mas sou humano, né? Tenho minhas limitações, meus irmãos. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas ombreiras e na verga da porta nas suas casas em que o comerem. Então, o sangue coloca o sangue de Jesus sobre o coração, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Ali, as casas significando o corpo do ser humano, né? Para que o sangue pudesse dar a conhecer ao anjo destruidor que ali não podia entrar ele matando ninguém, né? Que ali tinha servo de Deus, filho de Deus, e que era o povo escolhido por Deus. Assim, o sangue de Jesus vai impedir que nós sejamos mortos no final dos tempos, irmão. Richard, Tamires, Isabel e quem mais estiver por aí. O sangue de Jesus, né? Vai impedir. E os outros todos vão morrer. Ai, sabe por que às vezes não me convidam sempre a pregar a palavra? Porque eu falo dessa forma. Eu digo assim, não são muitos que vão nos salvar, vamos ser levados para o céu. Por quê? Porque tem que estar na presença de Deus, estar entregue a Jesus, para que o anjo, quando passe o destruidor, porque está passando o destruidor por aqui pela terra, e todo aquele que não está na presença de Deus, morre. Mas morre não porque Deus mata, morre porque ele não está na presença de Deus. Deus não quer matar ninguém, né? O mal se destrói a si mesmo. Deus quer que nós estejamos na presença de Deus, estejamos comendo do pão do corpo de Cristo e estejamos bebendo de seu sangue e vivamos para todo sempre. Olha que lindo todo isso aqui, né? E para terminar aqui, né? Não sei, aí no capítulo 13, né? Vem coisas maravilhosas também, né? Que diz 1:4, então falou o Senhor a Moisés dizendo, santifica-me todo primogênito, o que abrir madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Então, o primogênito é Cristo, o filho primogênito de toda a criação é Cristo, e nós somos também como filho único em Cristo Jesus, somos primogênitos, somos separados para Cristo. E pode ver que os primogênitos que eram para Deus, eram para sacrifício, eram de Deus, né? Então, Cristo pagou por todos nós, mas foi sacrificado, ele se entregou por nós e nós também pagamos esse sacrifício através da morte desse corpo natural, né? E com essa entrega espiritual para Deus. Então é um mistério enorme essa questão dos primogênitos, né? E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia, olha, neste mesmo dia, tem que se lembrar do dia do Senhor, do tempo em que ele juntou a Páscoa, a Pentecostes e Yom Kippur, todos os dias do Senhor em um dia, porque um dia único. Também o Senhor morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Tem alguns teólogos, e eu acredito que todos, que dizem que Cristo foi sacrificado em quinta-feira, e aí contam 3 dias para a ressurreição de Cristo no domingo, no primeiro dia, mas os judeus não podiam fazer isso. Cristo Jesus se sacrificou sexta, no entardecer, já entrando no sábado, né? Entrando no sábado, comeu com os discípulos no sábado, então ele foi sacrificado no sábado, e os 3 dias significam Páscoa, Pentecostes, Yom Kippur, e todas as festas, todos os tempos foram comprimidos neles, né? Coisa que o ser humano não entende, não compreende, mas se ele puder escutar estes ensinamentos, né? Poder ir à nossa igreja e poder perguntar para algum de vocês, meus irmãos, já esclarecendo-se há muito tempo destas questões, ou seguindo eu nas redes sociais, e poderia compreender e entender coisas que estão ocultas ali. Então, assim, Deus me separou para ensinar para meus irmãos, para compartilhar, e não para ser o principal de ninguém, não. Eu sou um instrumento que passa o que Deus me falou, né? Só como uma gravação. Deus me falou isso, eu repito. E você também vai ser como uma gravação. Você recebe, você passa. E de quem é a informação? De Cristo. Tá bom? Nós somos membros de um mesmo corpo, do mesmo espírito. Tá bom? Somos todos. Tá? E aí no versículo 4. Hoje, no mês de Aviv, vos saís. Então, quando que o homem sai do mundo? No mês de Aviv, no mês sétimo, do mês sétimo natural, e passa por o espiritual. E aos 10 dias, Deus separou o Cordeiro Santo. Aos 10 dias, o dízimo, o tempo de Deus. E aos 14 veio o sacrifício. E esse mesmo dia de sacrifício,
veio a morte do Cordeiro, que venceu a morte e que depois em Pentecostes entregou, desceu com seu Espírito e que nasceu lá entre setembro e outubro nosso, né? Ali, Kisri, né? No princípio do ano natural, e Deus se entregou nasceu ali para a salvação de todos os homens. Então Deus cumpriu certinho todas as festas, cumpriu o que tinha mandado ele mesmo escrever e cumpriu em Cristo Jesus para que nós vivamos pela misericórdia dele no Novo Testamento, nesse novo pacto de sangue, tá bom? Espero que todos os irmãos falem. Aí depois vem os dias dos pães asmos, mas tem muito significado aquilo lá, porque os pães asmos significa que você não deve comer nada a não ser da palavra de Deus, da verdade de Deus. Deve estar em jejum constante. Mas não é esse jejum que você muitas vezes se priva de alimento, não vai comer bife, não vai comer coisas boas da terra, né? Não, você fala assim, não peca, né? Não se me desvie, fique na presença de Deus. Deus se agrada de um espírito constrito, constrito, ou seja, que se elimine na carne e se entregue de coração a ele, né? Então, é uma questão muito importante. Pode perguntar mais um. Glórias a Deus, meu irmão. Esse jejum, quando a gente fala dos pães asmos, né, de não absorver, não se alimentar daquilo que está fora de Deus, que exemplo seria desse? Dá exemplos para a gente, pastor Mano, desse fermento, disso que o homem às vezes busca se alimentar e não é aquilo que é compatível com a vontade do Senhor, que agrada a Deus. Esse jejum é quando você realmente ama o Senhor. Quando você cumpre o mandamento do Senhor. Você ama ao Pai, por sobre todas as coisas. Não um desvio mental ou espiritual, não algum conhecimento que possa te desviar do Senhor. Sempre você procura Ele. Então, você faz a vontade dEle por esse amor infinito de Deus que tem em você. Você tem um amor infinito a Deus e consegue amar o próximo. Tem que entender muito bem quem é o próximo. Tem pessoas aí que começam a falar, vamos orar por Irã. Estão se matando. Mas por que Irã você vai lutar? Vai orar? Por aqueles que são muçulmanos? Não pode orar por Irã. Você tem que orar por Irã para que eles venham se converter. Porque são todos muçulmanos. Se vêm muçulmanos aqui, eles vão tentar implantar o islamismo, vão te perseguir, vão te matar, vão destruir o cristianismo. Então, eu não posso orar pelo mundo. Então, meu próximo é um muçulmano, de forma alguma. Nem outro que seja contrário a Deus. O próximo é aquele que pode vir a se converter. Eu posso amar e posso fazer o bem por aqueles que Deus escolheu diante da criação do mundo. Não que eu vou fazer mal para o muçulmano nem para o outro ser humano, mas não é a minha prioridade. Minha prioridade é a igreja do Senhor. Então, eu vou me compadecer por aquele que não está convertido para que venha se converter. Mas se ele rejeitar a salvação, ele já não é mais meu próximo. Então, meu próximo é aquele que Deus ama, aquele que eu quero amar por Cristo. Então, o próximo é aquele pelo qual você se compadece. Então, não importa que esteja convertido ou não, mas ele tem que ser convertido, né? Como o bom samaritano, né? O bom samaritano foi assaltado, né? Aquele homem foi assaltado, foi ferido, e passou um mestre da lei, um sacerdote, e todos eles que passaram ali não se compadeceram, mas passou um bom samaritano que se compadeceu, curou a ferida dele, e levou ele, carregou no seu burriquinho, e deixou ele numa pousada, e deixou 2 denários para quando ele voltar, porque ele ia fazer uma viagem, quando eu voltar, se te faltar alguma coisa, eu pago para você. Significado assim, né? O próprio Cristo se compadeceu, né? Ou seja, fez daquele samaritano ferido, que tinha sido atacado por ladrões, se compadeceu, né? Curou ele e deixou ele numa pousada ali, né? E deixou recurso, 2 denários, como esses 2 milênios que tem passado desde o tempo de Cristo até nós, né? E ele, na sua volta, passou a buscar esse samaritano que já ia estar curado. E se dever alguma coisa, vai pagar todo por ele. Então, tem mistério na palavra, nas parábolas, em tudo, né? Que nós devemos entender qual que é o nosso próximo, né? E qual que é essa renúncia ao mundo para amar a Deus sobre todas as coisas. É só amar,
só amar, invocar a Cristo todos os dias, né? E ser um servo bom nesse sentido, né? Claro, não digo que você não vai pecar, que a vezes vai exaltar a voz, que a vezes você vai reclamar por isso, aquilo outro, são coisas da natureza humana, mas no arrependimento está a cura, na invocação a Deus está a glória de Deus manifestando-se na vida de todo crente, meu irmão, né? Amém? Amém, irmão. Glória a Deus pela palavra, pelas exortações. Por mim, aqui eu já encerrei as perguntas por hoje, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, a gente continua tratando aqui.